Então, gente, voltando aí, tá? A parte 2 aí da aula de processo civil. Seguindo. Princípio da lealdade processual. Princípio da lealdade processual. Este princípio traz embutido, em seu contexto, a boa-fé processual, né? Primado este que assevera o dever de colaboração das partes na condução da demanda, outorgando poderes ao juiz para coibir fraudes processuais. Então, o princípio da lealdade processual traz o que? Embutido no seu contexto, a boa-fé processual, que assevera o dever de colaboração das partes na condução da demanda, outorgando poderes ao juiz para o quê? Coibir fraudes processuais. Neste passo, visando afastar a má-fé, o Estado dota o juiz de poderes de repressão, dentre eles o previsto no artigo 16, 17 e 18 do novo CPC. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ninguém poderá pleitear um direito alheio de outra pessoa em nome próprio. Parágrafo único. Tem as suas exceções, é claro. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como um assistente litisconsorcial. Então, havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como um assistente litisconsorcial. Seguindo, a boa-fé objetiva deve imperar em relação aos atos processuais das partes, impondo à lei a probidade e a moralidade de todos aqueles que se encontram envolvidos com o processo, sob pena de imposição de sanções graves, previstas nos artigos 7 e 7. Também conhecido como princípio da probidade processual. A norma impõe às partes o dever de não causar embaraço à administração da justiça, determinando o cumprimento dos provimentos de natureza mandamental sob pena de sanções severas, tais como multa e inscrições desta na dívida ativa da União, em caso de não pagamento. E no 80 do novo CPC, litigância de má-fé. Então, a boa-fé objetiva, ela deve imperar em relação aos atos processuais das partes, impondo à lei a probidade e a moralidade de todos aqueles envolvidos com o processo, sob pena de imposições de sanções graves, também conhecido como o princípio da probidade processual. A norma impõe às partes o dever de não causar embaraço à administração da justiça, determinando o cumprimento de todos os provimentos de natureza mandamental, sob pena de sanções severas, como multa e inscrições na dívida ativa, em caso de não pagamento, e no artigo 80 do novo CPC, a litigância de má-fé. Seguindo, princípio da persuasão racional do juiz. Princípio da persuasão racional do juiz, ou seu livre convencimento motivado. Persuasão racional do juiz, ou seu livre convencimento motivado. Trata-se de princípio extraído da norma do CPC. Então, ele é um princípio extraído da norma do CPC. Contudo, deverá detalhar na sentença motivos que o levaram a adotar tal convencimento. Então, a sentença do juiz, ela precisa ser o quê? Uma sentença motivada. Ele precisa motivar os seus atos de sentença. Ele deverá detalhar na sentença os motivos que levaram a adotar o tal convencimento.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu conhecimento, e indicará nas decisões as razões da formação de seu conhecimento. Seguindo. O princípio da oralidade está diretamente ligado à fase de instrução probatória. Então, o princípio da oralidade está ligado à fase de instrução probatória. Por meio dele, assevera-se que o juiz deve estar o mais próximo possível da colheita da prova, ao longo da demanda, e comporta 4 subprincípios em relação ao princípio da oralidade. Vamos a eles? Então, nós temos imediação, identidade física do juiz, concentração e recorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Então, nós temos os 4 subprincípios do princípio da oralidade. Imediação. O julgador deve colher diretamente a prova. Então, neste princípio, o julgador deve colher diretamente a prova. O julgador, ele colhe diretamente a prova. Que lembra lá do sistema inquisitivo e inquisitório? O julgador colhia a prova? Então, é isso aí. Identidade física do juiz. O magistrado que colhe a prova oral em audiência fica vinculado ao julgamento do pedido. Então, na identidade física do juiz, o magistrado que colhe a prova oral em audiência, ele fica vinculado ao julgamento do pedido. Então, aquele magistrado que colheu a prova oral, ele fica vinculado ao julgamento do pedido. Está lá no seu artigo 132 do CPP. Concentração. Concentração. Tem que se concentrar. No processo civil, a audiência de instrução e julgamento, a famosa AIJ, é sempre o quê? Una. A AIJ, ela é sempre una e indivisível. A AIJ é sempre una e indivisível. Isso não significa que ela não possa se desdobrar em 2 ou mais datas. Muito importante isso aqui, tá, gente? Isso significa que ela não possa se desdobrar em uma ou mais datas. O que se quer dizer é que a referida audiência é considerada como um único ato processual. Ela é considerada como um único ato processual. Lógico, logo, a IJ ela é una e indivisível, mas o julgador pode fazer em mais datas. Meio que paradoxo, mas ela é una e indivisível. Princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Essa expressão é infeliz e pode levar o estudante a erro. Em verdade, significa que o recurso contra decisões interlocutórias, em regra, não possui efeito suspensivo. Significa que o recurso contra as decisões interlocutórias, em regra, não possui efeito suspensivo. Foi? Vimos aí os 4 subprincípios do princípio da oralidade. Mediação, colher diretamente a prova, o julgador. Identidade física do juiz. O magistrado colhe a prova oral em audiência e ele fica vinculado ao julgamento do pedido. Concentração. A AIJ ela é una e indivisível. Não significa que ela não possa se desdobrar. Ela é a audiência considerada como um único ato processual no princípio da concentração. E o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias quer dizer o quê? Significa que o recurso contra as decisões interlocutórias, em regra, não possui efeito suspensivo. Foi? Seguindo. Princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas traz a ideia de que
desde que o ato tenha atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo das partes, ou ao interesse público, será considerado válido, ainda que não seja respeitada integralmente a forma prevista em lei. Esta regra proporciona economia de tempo e dinheiro, haja vista que os atos não precisarão ser repetidos. Daí a estreita ligação com o princípio da economia processual. Está lá no artigo 327, ligado a este princípio. Voltando. Princípio do quê? Da economia processual e o da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas traz a ideia de que, desde que o ato tenha atingido sua finalidade, não tenha havido prejuízo às partes ou ao interesse público, será considerado válido. Então, o princípio da instrumentalidade das formas, ele atinge o seu fim. Se ele atingir o seu fim e não há prejuízo para as partes e nem interesse público, será considerado válido. Ok? Ainda que não seja respeitada integralmente a forma prevista em lei. Então, se aquele ato não respeitou alguma forma prevista em lei, mas que não trouxe prejuízos para as partes e nem para o interesse público e tenha atingido seu fim, o ato ele seguirá válido. Caso contrário, se ele trouxe prejuízo para algumas partes, não seguirá, não será válido. Show? Em regra, proporciona a economia de tempo e dinheiro, haja vistas que os atos não precisarão ser repetidos. Daí a estreita ligação com o princípio da economia processual, que é o princípio da instrumentalidade das formas, que está consagrado lá no artigo 327 do CPC. No oitavo, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e eficiência. Esse princípio é muito importante, gente. Ele despenca o artigo 8º. Vamos nele de novo, com carinho? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá ao quê? Aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando os seguintes princípios. Vamos eles. Da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Para LEP, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. É importante esse artigo, ele cai bastante. Seguindo, princípio da cooperação, se eu não me engano, é o artigo 6º do novo CPC. É assim explicado pela doutrina, princípio da cooperação, entre os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo, parte e órgão jurisdicional, todos os sujeitos, também assim como os terceiros, devem colaborar entre si para que o processo alcance o seu fim, o seu objetivo em tempo razoável, não necessariamente célere, com sacrifício da justiça, mas eficiente. Consideramos que o dever da cooperação, ele é o quê? Intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta em sua forma mais rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresa para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação, o dever do órgão jurisdicional, por exemplo, de viabilizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la. Então, antes, se o juiz ver alguma coisa que a petição inicial está com algum erro, ele pede para o advogado de ambas as partes, seja qual for, para emendar a petição inicial, no caso aí do autor. Tem o órgão judicante, assim, dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. A cooperação entre as partes é essencial
para que seja assegurada uma duração razoável do processo. Então, cooperação entre as partes é essencial para assegurar uma duração razoável ao processo. Haja vista que atitudes protelatórias provocam uma demora prejudicial ao curso do processo. Então, o princípio da cooperação processual é para evitar o quê? Atitudes protelatórias, né? Aqui, o princípio da cooperação está previsto no artigo 6º do CPC. Vamos a eles? Todos os sujeitos do processo devem o quê? Cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Ele indica que todos aqueles envolvidos no processo deverão adicionar seus esforços para que o processo alcance seus objetivos e para que isso ocorra em tempo razoável. Então, o artigo 6º do CPC. Seguindo, princípio do quê? Do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele é tridimensional. Importante isso. O princípio do juiz natural, ele é tridimensional e não unidimensional, na medida que deve ser observado em 3 dimensões, sob a de que a causa deve ser julgada por um juiz previamente constituído. Lógico, tem que fazer o concurso, ser chamado, ele precisa ser competente para exercer aquele cargo, sendo vedados os tribunais de exceção, sob a de que o juiz deve ser competente, exercendo sua jurisdição nos limites estabelecidos pela lei, sob a de que ele deve ser imparcial, que não apresentando interesse, ele não deve apresentar interesse no resultado do processo. A primeira e a segunda dimensão podem ser consideradas em conjuntos, haja vista que o princípio do juiz natural, embora não esteja previsto expressamente no texto constitucional como uma garantia fundamental, resulta da conjugação de 2 dispositivos constitucionais. Vamos a ele. O que proíbe o juiz ou tribunal de exceção, e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Então, proíbe o juiz ou tribunal de exceção, esse é o primeiro, e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente, a segunda dimensão, e o primeiro, proíbe o juiz ou tribunal de exceção. Seguindo, no seu artigo 15 do CPC, na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, se aplica-se o novo CPC nos processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais trabalhistas ou administrativos. Aplica-se o novo Código de Processo Civil. Está lá no artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Também tem na Constituição, né, gente? Mas o novo CPC trouxe esse artigo para ele para deixar bem amarradinho. No parágrafo 1º, é permitida a arbitragem. É permitida a arbitragem. No parágrafo 1º. Na forma da lei, claro. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito. Então, é permitida a arbitragem e a solução consensual do conflito. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Então, é possível a arbitragem, na forma da lei, a solução consensual de conflitos, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive
no curso do processo. Então, não antes nem no início, mas também no curso do processo. Muito legal esse artigo 3º. Despenca. Crava ele no teu coração. Juiz natural. Unidade. Inércia. Juiz natural. Estabelece que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, né? Princípio do juiz natural. O juiz tem que ser competente. Garantindo a independência e a imparcialidade do julgador. A independência e a imparcialidade do julgador. Tal princípio está intimamente ligado à vedação dos tribunais de exceção. O princípio do juiz natural está ligado aos tribunais de exceção. Vedação, né? Visto que nestes não há prévia competência constitucional. Da unidade. Esse princípio é também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade. Quer ele dizer que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. As decisões judiciais só podem ser impugnadas por um único instrumento, isto é, não se admite ao mesmo tempo a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Princípio da unidade. Quer dizer que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento, a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ao mesmo tempo. Show? Princípio da inércia. Via de regra, o juiz só pode agir quando provocado. Inércia. O juiz só pode agir quando provocado. Via de regra. Voltando. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio, com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então, serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio, com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Seguindo, artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Importante, tá, gente? É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, tendo vários pedidos, ainda que entre esses pedidos não haja conexão. Beleza? Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade de cumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si. Que os pedidos sejam compatíveis entre si. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. E seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Lógico, tem que ter o mesmo procedimento. É certo que a lei processual admite a acumulação de pedidos com a finalidade de tornar mais célere a resolução das lides existentes entre as partes, se os pedidos forem compatíveis entre si. Os pedidos precisam ser compatíveis entre si. E se o juízo for competente para conhecer de todos eles. E se o procedimento para apreciação dos mesmos for o mesmo procedimento. Lógico. Não sendo o autor optar pelo procedimento comum. Essa regra está perfeitamente de acordo com o princípio da economia processual. Seguindo. Explicam os processualistas que o autor fica liberado para inserir no processo múltiplos pedidos em face de um mesmo réu, ainda que entre esses
pedidos, que esses pleitos, não exista afinidade material, ainda que não exista afinidade material. Mesmo pretensões absolutamente desvinculadas entre si podem ser inseridas pelo autor nesse processo, desde que dirigida à mesma pessoa. Então, o que os doutrinadores, os processualistas estão dizendo aqui? Que as pretensões, mesmo que as pretensões sejam desvinculadas entre si, elas podem ser inseridas, desde que seja a mesma pessoa, dirigida à mesma pessoa. Por exemplo, pode o autor aproveitar o processo que inicia tanto para pedir a condenação do réu, a indenização por danos morais de ofensas pessoais lançadas na imprensa, quanto para requerer o cumprimento de um contrato em nada relacionado com aquelas ofensas. Cabendo à mesma pessoa, pode pedir esses pedidos que nada tem a ver. Seguindo. A doutrina afirma que o princípio do juiz natural ele é tridimensional. Gente, é o que eu sempre falo. A excelência da repetição vai te levar à vitória. Então, pode parecer que está repetindo, está ali, mas é massificar. É nisso, essa repetição é que te vai levar aí esse conteúdo para dentro de você. Entendeu? Então, vamos lá. E não unidimensional, na medida que deve ser observado 3 dimensões, sob a de que a causa deve ser julgada por um juiz previamente constituído, sendo vedados os tribunais de exceção, sob a de que este juiz deve ser competente, exercendo a jurisdição nos limites estabelecidos pela lei, sob a de que ele deve ser imparcial e que não apresentando interesse no resultado do processo. Show? Princípio da boa-fé. O limite ao exercício de posições processuais constitui dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. Então, o limite ao exercício de posições processuais constitui uma dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. O princípio limita o exercício da posição processual, porque veda o abuso de direito. O enunciado primeiro da jornada de direito processual civil. Enunciado primeiro. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Então, a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. A boa-fé pode ser reconduzida à segurança jurídica, na medida que é possível reduzi-la dogmaticamente à necessidade de proteção à confiança legítima, que constitui um dos elementos do princípio da segurança jurídica e de prevalência da materialidade do tráfico jurídico, como elemento que impõe tutela da confiança e dever de aderência à realidade. A boa-fé que é exigida no processo civil é tanto a boa-fé subjetiva quanto a objetiva. Então, como elemento que impõe tutela da confiança, é dever de aderência à realidade. A boa-fé que é exigida no processo civil é tanto a subjetiva quanto a objetiva. Ao vedar o comportamento contrário à boa-fé, o artigo em comento, 5º do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e impõe especificamente necessidade de boa-fé objetiva. Aquele que de qualquer forma participa do processo, ele deve se comportar de acordo com a boa-fé e impõe especificamente a necessidade de uma boa-fé objetiva. Vamos ver lá a boa-fé objetiva? Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. A boa-fé objetiva. Comporta-se de boa-fé aquele que não abusa das suas posições jurídicas. São manifestações da proteção à boa-fé no CPC. A exceptio doli, venere contra factum próprio, inalegabilidade e nulidade formais, e a suprema surte, e o tucoque, o desequilíbrio no exercício do direito. A expressão exceptio doli significa exceção do dolo. De acordo com Ovídio,
é uma defesa indireta apresentada pelo réu e que não tem a finalidade de negar a existência do direito do autor. Não tem a finalidade de negar a existência do direito do autor, mas de alegar a existência de elemento que irá impedir, modificar ou extinguir o direito pretendido. Então, a exceção de dolo, que é a expressão exceptio doli, é uma defesa indireta apresentada pelo réu. A finalidade não é negar a existência do direito do autor, mas sim de alegar a existência de um elemento que irá impedir, modificar ou extinguir o direito pleiteado, aquele pedido. Seguindo, está ligada à figura do abuso de direito. Está ligada à figura do abuso de direito. Então, a expressão exceção de dolo é uma defesa indireta apresentada pelo réu. Ele não está dizendo aqui que o autor não tem o direito, mas ele está alegando que a existência daquele elemento que irá impedir, modificar ou extinguir o direito pretendido. Seguindo. Tucoque. Então, gente, vamos ver aí o que é o tucoque. Essa expressão é a sintetização da frase célebre atribuída ao Júlio César. Tucoque, Brutus, filho me. Então, ele era apunhalado pelos traidores e também pelo próprio filho. Cristiano Chaves de Faria explica que tucoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório, na medida em que, em face da inocorrência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada. O objetivo é impedir que o agente recorra, em sua defesa, às normas jurídicas que ela mesma deixou de cumprir. Portanto, essa faceta busca reprimir a má-fé processual. O objetivo é impedir que o agente recorra, em sua defesa, a normas jurídicas que ela mesma deixou de cumprir. Proibição do comportamento contraditório, na medida em que, a face da inocorrência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada. Vindere contra facto próprio. Numa tradução livre, a expressão poderia ser traduzida como vir contra seus próprios atos. Vir contra seus próprios atos. Nesse sentido, Rezende explica que a expressão abrange as hipóteses nas quais o agente se comporta de modo contraditório a uma conduta praticada anteriormente, fato que enseja a quebra da expectativa legítima da outra parte, pois o comportamento praticado destoa do anterior. Então, o agente se comporta de modo contraditório a uma conduta praticada anteriormente, que enseja a quebra da expectativa legítima da outra parte, pois o comportamento praticado destoa do anterior. Suppressio e surrectio. Para melhor entender essa faceta, imagine como se fosse os dois lados de uma mesma moeda, vez que na omissão de uma faz nascer a outra. A suppressio é a supressão de um direito em razão da ausência de seu exercício em certo lapso temporal. No seu turno, a surrectio traduz o surgimento de um direito com base na repetição de uma prática, mesmo não acordada com a parte contrária, é constante e continuada, criando expectativa e confiança. Imagine dois lados de uma moeda. Na omissão de uma, faz nascer a outra. Se não tem a uma, tem a outra. Supera-se a supressão de um direito em razão da ausência de seu exercício em certo lapso temporal. Por seu turno, a surrectio traz o surgimento de um direito, com base na repetição de uma prática, que mesmo não acordada com a parte contrária, é constante e continuada, criando expectativa e a confiança. A inalegabilidade de nulidade formais. Inalegabilidade de nulidade formais. Essa faceta da boa-fé objetiva
tem a finalidade de evitar que o sujeito alegue nulidade formal em circunstâncias específicas. Então, a inalegabilidade de nulidades formais faz com que, na fé objetiva, na boa-fé objetiva, tenha a finalidade de evitar que o sujeito alegue uma nulidade formal em circunstâncias específicas. O entendimento mais claro se dá na leitura do artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Olha aí. Quando a lei prevê determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta ela não pode ser requerida pela parte que deu causa para aquela nulidade. Senão o cara vai postergar ali o procedimento sempre. Ele sabe que aquela forma é errada. Entra com aquela forma, ele vai querer pedir, da forma errada. Então, o legislador já deixou aí, amarradinho para ele não fazer isso. Para não fazer com que o processo seja ainda mais demorado. Precisa ter a cooperação processual de todas as partes. Está lá no artigo 6º. É o caso, por exemplo, do réu, que comparece espontaneamente ao processo. O cara apareceu lá, né? Não contesta, não faz nada, deixando ocorrer os efeitos da revelia e, posteriormente, pede a nulidade da sentença por ausência de citação. Olha que pilantra. Agora que já sabe o que significa cada faceta, para melhor visualizar sua manifestação e violação, cita alguns exemplos de entendimentos jurisprudenciais. Criação de obstáculos pelo recorrente com a interposição de repetitivos recursos protelatórios. Alteração dos fatos alegados em juízo com vistas a induzir o julgador em erro. Alteração dos fatos alegados. Criação de obstáculos pela recorrente com a interposição de recursos repetitivos, toda hora entrando com recursos. A alegação de nulidade em momento posterior e mais conveniente à parte. Nulidade algibeira. A alegação de vício processual apenas quando verificada que a sentença não foi favorável ao apelante, entre tantos outros. A previsão legal dessas facetas e a responsabilidade das partes por dano processual consta, entre outros, nos artigos 80, 536 e o 702 do CPC. Prevê considerar-se litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso. Então, considera a litigância de má-fé deduzir uma pretensão ou uma defesa contra aquilo que está escrito na lei. O cara sabe que está ali na lei e mesmo assim ele faz uma pretensão contrária ou um fato incontroverso. Então, essa é a litigância de má-fé. Alterar as verdades dos fatos, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário, em qualquer incidência ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com o intuito de manifestação manifestamente protelatória, toda hora fica entrando com recurso, o executado que injustificadamente descumprir a ordem judicial. O executado que injustificadamente descumpre a ordem judicial. No caso, a litigância de má-fé importará a condenação em multa e outras sanções, como o pagamento de despesas processuais e indenizações. A litigância de má-fé importará a condenação em multa, sanções como o pagamento de despesas processuais e indenizações. Importante acrescentar que o dever de agir com a boa-fé se estende não só às partes litigantes, mas igualmente ao julgador. Então, cabe ao julgador também, ao juiz, ter a boa-fé. Nessa atodoada, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou diversos enunciados sobre o tema. Então, tá lá.
Por fim, a importância da boa-fé objetiva. Então, gente, a boa-fé objetiva, seja com cláusula geral ou princípio, é o de harmonizar as relações jurídicas processuais de modo a estabelecer a tutela da confiança e reprimir a deslealdade, impondo regras de conduta que devem ser observadas por todos que participam do processo. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, aquele que participa do processo deve de qualquer forma participar com a boa-fé. Vamos lá, a gratuidade de justiça. Direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição. O Estado prestará uma assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Tal benefício é extensível à pessoa jurídica. Então, cabe à pessoa jurídica também a gratuidade de justiça, tá, gente? Você que pensava que as empresas não poderiam ser beneficiadas pela gratuidade de justiça, podem sim. Com ou sem fins lucrativos, que demonstram sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tá aí, ó, súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Então, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos. Com ou sem fins lucrativos. Que demonstrar o quê? A sua impossibilidade de arcar com os encargos. Seguindo. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, com vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação, né? Vamos lá. Os pedidos que sejam compatíveis entre si, competentes para conhecer deles o mesmo juízo, e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Quando, para cada pedido, corresponder diverso de procedimento, então, para cada pedido corresponder um tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação. Então, para cada pedido do tipo diverso de procedimento, mas aqui está dizendo, seja adequado para todos os pedidos, o tipo de procedimento. Vamos seguindo. Será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Então, gente, olha aqui. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Mas olha o que diz o parágrafo 2º. Para cada pedido corresponder um tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar um procedimento comum. Então, se ele empregar um procedimento comum, pode haver o pedido para um tipo de procedimento diverso, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Então, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Mas se o autor empregar o procedimento comum, o tipo diverso de procedimento cabe aqui. Seguindo. É certo que a lei processual admite a acumulação de pedidos. Está lá no artigo 327 que nós vimos. Com a finalidade de tornar mais céleres a resolução das lides existentes entre as partes. Se os pedidos forem o quê? Compatíveis entre si. Se o juízo for competente para conhecer de todos eles. E se o procedimento para apreciação dos mesmos for o mesmo. Então, é certo que a lei processual admite a acumulação de pedidos. Sendo lá, né? Nós vimos no artigo 327, para tornar mais célere a relação processual. Os pedidos forem compatíveis entre si, o juízo for competente para conhecer todos eles, e se o procedimento para apreciação dos mesmos
for o mesmo, ou se, não sendo, o autor optar pelo procedimento comum. Essa regra está perfeitamente de acordo com o princípio da economia processual. Show? Seguindo. Explicam os processualistas. O autor fica liberado para inserir no processo múltiplos pedidos em face do mesmo réu, ainda que entre esses pedidos não exista finalidade material. Mesmo as pretensões absolutamente desvinculadas entre si podem ser inseridas pelo autor nesse processo, desde que dirigidas à mesma pessoa. Por exemplo, pode um autor aproveitar o processo que inicia tanto para pedir a condenação do réu, além de indenizar por danos morais, decorrentes de ofensas pessoais lançadas na imprensa, quando para recorrer o cumprimento de um contrato, e nada relacionado com aquelas ofensas. Dessa forma, em uma primeira análise, nos parece que a limitação do direito à acumulação dos pedidos pelo juiz, quando cumpridos os requisitos legais, viola o princípio da duração razoável do processo. Porém, é preciso lembrar que as regras processuais dessa natureza podem ser excepcionadas quando a sua aplicação acabar indo de encontro ao seu próprio objetivo. Se a acumulação que deveria tornar a resolução das demandas mais célere for inoportuna a ponto de prejudicar o andamento do processo e atrasar a resolução da lide, poderá o juiz, fundamentadamente, indeferir a acumulação, intimando o autor para fracionar os pedidos em demandas distintas. Então, se a acumulação que deveria tornar a resolução das demandas mais céleres for inoportuna a ponto de prejudicar o andamento do processo e atrasar a resolução da lide, poderá o juiz fundamentar, indeferir o quê? A acumulação dos pedidos, intimando o autor para fracionar. Show? É o que a doutrina explica ao comentar o artigo 327. Além de ser admissível, a acumulação simples de pedidos deve ser oportuna. Se a acumulação comprometer a defesa da demanda do demandado ou a rápida solução do litígio, além de ser admissível a acumulação simples de pedidos, deve ser oportuna. Mas se a acumulação comprometer a defesa do demandado ou a rápida solução do litígio, por analogia no artigo 113, já que o litisconsórcio facultativo simples implica acumulação objetiva, pode o juiz intimar o autor para que escolha qual pedido que ele deve ser analisado no processo, não conhecendo dos demais. E pode o réu ainda requerer a inadmissibilidade da acumulação simples, por idênticos fundamentos, inclusive em momento anterior à contestação, mediante mero requerimento nos autos, hipótese em que se interrompe o prazo para a resposta à demanda. Por analogia, no artigo 113, primeiro do CPC. Trata-se de uma possibilidade que se adjudica ao demandado com decorrência direta do direito fundamental à paridade de armas no processo civil. No artigo 336, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, pelo princípio da eventualidade da preclusão. Cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação. Então, tudo que ele deve contestar é a hora da contestação. Então, nós terminamos aí, né, gente? A segunda parte de processo civil, de princípios. Vamos às questões.